Bom dia, queridos amigos, irmãos da Casa do Coração. O papo de hoje é sobre o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Bem-aventurados os brandos e os pacíficos. O que são bem-aventuranças? São máximas que Jesus falou para os discípulos e para a multidão que o aguardava no Sermão da Montanha. Ele queria deixar, sabendo que se aproximavam seus últimos momentos na Terra, ele quis deixar tanto para os discípulos como para as pessoas que ali estavam, certos conselhos, alguns para aquelas pessoas daquela época e outros mais misteriosos, como é o primeiro dessa série que nós vamos falar, que se dirige mais às pessoas do futuro. Então, neste capítulo são duas bem-aventuranças. A primeira é: bem-aventurados os mansos de coração, porque eles possuirão a terra. E o segundo é: bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados os filhos de Deus. A princípio, nós podemos considerar, os brandos de coração, os mansos de coração e os pacíficos, é tudo a mesma coisa. Lê do engano. São muito diferentes e a primeira bem-aventurança é muito mais extensa, muito mais difícil de ser atingida, e ela está se referindo exatamente a sentimentos, enquanto a segunda a virtudes. Por que sentimentos? Porque o que é brando ou manso de coração? São as pessoas que têm moderação, mansuetude de atividades, afabilidade nos tratamentos e paciência suprema, uma paciência sem limites. Essas pessoas são as pessoas que já estão muito adiantadas espiritualmente e que conseguem atingir esse grau de procedimento para com elas mesmas e para com os outros. Então, isso aí é um sentimento, sai do coração esse jeito de ser, essas atitudes, e a gente vai encontrar em raríssimas pessoas, por enquanto, como exemplo, Buda, São Francisco de Assis, Gandhi, a Irmã Dulce, Eurípides Barçanufo, ou o nosso Chico Xavier. E por que eles são brandos ou mansos de coração? Porque eles já não estão atraídos por nada dessas coisas que aos outros são maravilhas para serem atingidas, como fortuna, fama, poder, beleza. Eles estão libertos. Então, eles possuem a terra e não a terra os possui, porque eles já não são mais comovidos ou movidos por essas coisas. No coração deles reina o amor, a fraternidade, a bondade, o perdão. Enquanto que nos segundos, que é bem-aventurados aqueles que são pacíficos, porque eles serão chamados os filhos de Deus, né? Já a espiritualidade não está tão desenvolvida. Eles estão justamente tentando ser
pacíficos, fazendo aquelas coisas que Deus quer que eles façam, se melhorando por meio do exercício da paciência e da compreensão e do perdão, para se tornarem dignos, né, de passarem para a nova era de regeneração ou para os mundos felizes, enquanto que os primeiros citados, eles já têm tudo isso no coração, é sentimento, naturalmente eles são assim, eles não precisam fazer nenhum exercício para se melhorarem. Esta é a grande diferença entre as duas bem-aventuranças que nós acabamos de citar. Os espíritos que deram as instruções nesse capítulo 9, eles todos, que foram três, foram Lázaro, o espírito protetor e Hahnemann. Todos eles exaltaram essas qualidades que nós acabamos de falar, o contrário da cólera, da violência, da impaciência, que todos eles falaram. Agora, também falaram como é difícil nós exercermos a paciência, porque a paciência precisa ser, é uma atitude do cérebro, né? Quer dizer, o cérebro pensa e a nossa vontade realiza essas coisas. É preciso ter muita força de vontade para resistir a certas criaturas que são mascaradas. É difícil ter paciência, por exemplo, com aquelas pessoas que são muito bondosas, muito afáveis, que têm muita afabilidade, mas que por trás de nós é só virarmos as costas, elas são maldosas, têm uma língua peçonhenta, são capazes de inventar coisas das pessoas só para ter assunto e são completamente falsas. E, infelizmente, são muitas essas criaturas. Assim como também tem outras mascaradas que são perante os superiores ou alguém que elas temam, elas são serviço, mas em casa são tiranos com os familiares, com os subordinados, ou com todas as pessoas em que elas possam pisar em cima, e a qualquer contrariedade, o orgulho delas sobe a cabeça e elas são más. É difícil a gente lidar com essas pessoas, ter paciência com elas, quando a gente nem sabe com quem tá tratando. Também é difícil ter paciência, mas é necessário e justamente é um bom treinamento de nós sermos pacientes com as pessoas pouco inteligentes e, além disso, ignorantes, porque, em geral, também são teimosas. Então, é muito difícil nós exercermos a nossa paciência com elas. Mas é exatamente para isso que nós estamos aqui. E o exercício da paciência e da compreensão e do perdão é que vão nos levar a atingir a qualidade dos que são brandos. Porque o que é brando? O que é ser brando? É ser metódico, é ter mansuetude, é ter flexibilidade, é ter paciência. Então, essa paciência, quando nós a exercemos com vontade, com profundidade, é que vai nos levar a um sentimento. Essa paciência é uma virtude, mas que vai nos levar ao sentimento do coração de ter todas essas qualidades que eu acabei de falar. Meus queridos, eu acho que
este capítulo 9 trazia essa grande dificuldade para muitas pessoas de entenderem o que é ser manso do coração. Eu espero ter contribuído para explicar que uma é sentimento e que a outra é virtude. A paciência é uma virtude. Espero que tenhamos um domingo muito bom e que isso sirva de reflexão para compreendermos melhor este capítulo. Um beijo no coração de vocês e até o próximo papo. Tchau!